E aí, galera do segundo ano, beleza? Hoje nós vamos para o último tópico de geometria espacial, né? O que a gente está vendo em geometria espacial? Estamos vendo prisma, né? Só que por enquanto a gente só está estudando, a gente só está vendo os prismas que são mais comuns, né? Que é o paralelepípedo e o cubo. Basicamente, o que a gente viu na aula passada foi a diagonal, né? Paralelepípedo. Praticamente a gente só falou da diagonal, né? Viu o desenho, viu o que era um prisma e a gente viu como é que se calculava a diagonal, né? Então aqui a gente tem a diagonal do paralelepípedo, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. E nós tínhamos a diagonal do cubo, né? Que é aresta vezes raiz de 3. Né? Basicamente foi só isso que a gente viu na aula anterior. E os exercícios vão ser sobre isso. Né? Hoje, na sequência, a gente vai ver área e volume, né? Desses sólidos geométricos aí, beleza? Essas duas primeiras questões, elas não têm muito segredo, né? Então, vou fazer aqui a 20, dois itens, né? Bem rapidinho. A página 380, questão 20, o item A é um cubo, né? E aí o cubo aí ele tem 5 raiz de 3 de aresta. Pronto. Calcular a diagonal. Aplicação direta da fórmula, né? A diagonal do cubo é igual a A vezes raiz de 3. A aresta sendo 5 raiz de 3, vai ficar 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando a gente tem produto de raízes, a gente multiplica internamente, né? Então, essa diagonal aqui vai ser igual a 5 vezes a raiz de 9, que a raiz de 9 é 3. Isso aqui está multiplicando, né? Então, fica 5 vezes 3. Portanto, a diagonal desse cubo vai ser igual a 15 centímetros, né? Que ele tinha dado centímetros. 15 centímetros. Pronto. Aplicação direta. É simples, mas só que tem algumas propriedades, né, envolvidas, porque cai muito raiz, fração, etc. Ó, falar em fração, está aqui o item B. O item B é um paralelepípedo. E aí, a ordem das arestas, né, como é A, B e C, não importa. Né? A ordem que você vai colocar aí dá certo, tá bom? Não vou fazer o desenho, não. Vou colocar a aresta A igual a 3, a aresta B igual a 3 meios e a aresta C igual a 2. Pronto. Aí a gente aplica direto, né? Ó. Diagonal do paralelepípedo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não vou copiar de novo a fórmula, só substituir. Tá? A ao quadrado mais B ao quadrado, aí ó, como é mais de um fator, a gente coloca dentro do parênteses, mais C ao quadrado, 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9 mais 9 sobre 4, né? Ó, cada um ao quadrado, mais 4. Soma as partes inteiras aqui, ó, dá 13, mais 9 raiz de 4. Que 9 raiz de 4. 9 sobre 4. E aí isso é um número misto. Podemos resolver isso aí de forma direta, né? Você pode fazer o MMC, eu prefiro fazer assim, né? A gente multiplica e realiza a operação. 13 vezes 4, 4 vezes 13 dá
52, né? Aí 52 mais 9, 61, né? Pronto, isso aqui vai dar igual. Multiplica e faz a operação. Se for subtração, subtrai, né? 52 mais 9, 61. E aqui, ó, o 4 continua. MMC, o denominador não continua. Mas pronto, é isso aí. E aí, o que acontece? Nós não podemos deixar a raiz no denominador, certo? Isso aqui é um fator muito importante. Mas aqui dá pra gente tirar tranquilo, porque o denominador tem raiz exata, né? Então a diagonal do paralelepípedo vai ser raiz de 61, porque é um número primo, né? 61, sobre 2. Aqui, ó. Pronto. Se fosse raiz de 3, professor, aqui embaixo, aí eu ia racionalizar. Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Não se pode colocar raiz e nem zero no denominador numa fração. Beleza? Massa. Agora eu vou fazer a 21, mas só vou fazer o item B, certo? Porque a questão 21 ela não traz números, né? Só traz números, mas traz a parte literal, né? Trabalha com letras. E aí eu vou fazer só para exemplificar mesmo. E eu vou fazer o item B. O item A é o cubo, aí é tranquilo demais. E aí, as três dimensões desse paralelepípedo no item B é 3t, t e 2t. Tá? Aí vamos calcular a diagonal desse paralelepípedo aí. Diagonal do paralelepípedo, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Pronto, isso aqui vai ficar quanto? 3 ao quadrado, 9t ao quadrado. Mais t ao quadrado, mais 4t ao quadrado. 2 ao quadrado e t ao quadrado. Facinho demais. Aí a diagonal do paralelepípedo vai ser, como todos são a mesma incógnita, é só somar. 9 mais 1, 10, mais 4, 14, t ao quadrado. 14 não tem raiz. Então só quem sai aqui é esse elemento que está ao quadrado aqui, né? Ó. Então a diagonal do paralelepípedo vai ser t raiz de 14. Ou no caso, raiz de 14t, né? Porque geralmente a incógnita vem depois. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Vamos lá. Para encerrarmos essa parte de correção, eu vou agora para a questão 22. Tá? Passei a 23 também, mas é só a aplicação da fórmula. Todas são, né, na verdade. 22. Um paralelepípedo tem dimensões A centímetro, 4 centímetros e 7 centímetros. E a diagonal é 3 raiz de 10. Determine o valor de A. Pronto. Só jogar na fórmula. Né? Diagonal do paralelepípedo, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Diagonal é 3 raiz de 10 igual A ao quadrado, que a gente não sabe o valor do A, mais 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 3 raiz de 10 vai ser igual a ao quadrado mais 16 mais 49. 3 raiz de 10 vai ser igual a ao quadrado mais 16 mais 49.
dá em 65, né? Eita, e agora, galera? O que a gente faz? E aí agora a gente vai utilizar uns artifícios matemáticos para resolver isso aí. Preciso eliminar essa raiz aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, elevo ambos os membros ao quadrado. Por que você fez isso? Porque aí eu elimino a raiz quadrada daqui, ó. E aí aqui eu fico, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes a raiz quadrada de 10 ao quadrado. Corta e a raiz sai. Beleza? E aqui, ó, fica só o que ficou dentro da raiz. Sobrou só a raiz ao quadrado mais 65. 90 igual ao quadrado mais 65. Passou para cá, ó. 90 menos 65 é igual ao quadrado. Ou seja, ao quadrado é igual a 25. Olha, então A vai ser igual a raiz quadrada de 25. Portanto, A vai ser igual a 5. Raiz quadrada dá dois valores, é valor positivo e negativo. Só que não existem dimensões negativas, por isso o valor aqui é positivo. O A ele é 5 centímetros. Veja que é simples, mas tem muitas propriedades e artifício matemático, né? Beleza? Show. Agora, dando continuidade, galera, como eu falei para vocês no início, a gente ia falar sobre a área e volume, né, desses prismas em questão, o cubo e o paralelepípedo. Bem, esses são os 4 conceitos que temos, né? Diagonal, geralmente é algo que se utiliza mais para descobrir uma aresta que esteja faltando de algum desses sólidos, que se cobra de fato mesmo para valer, né, no vestibular e concurso. São esses 4 pontos, que é área e volume, tá bom? O cubo já está bem desenhadozinho, o paralelepípedo, desenhei ele e abri ele todinho, né? Planifiquei ele. O cubo eu não preciso fazer isso, porque o que é um cubo? O cubo é um dado, todo mundo sabe o que é, são 6 faces, né? Todas iguais a de um quadrado. O que você precisa lembrar para calcular a área desses dois caras aqui? Você precisa lembrar da área do quadrado e da área do retângulo. Pronto, é isso que você precisa lembrar. A área da base. Essa base aqui, galera, ó. Ou essa outra aqui, né, ó. Temos duas bases, uma em cima e uma embaixo. Para a gente calcular a área da base, é o quê? É a área de um quadrado. Certo? A base, você olha para a base, olha de cima de um dado, é um quadrado. Qual é a área do quadrado? Então, para mim, a área da base vai ser o lado ao quadrado, que no caso é a aresta. Pronto, tá aí, ó. Essa é a área da base de um cubo. A área lateral, ó. Eu tenho quantos quadrados no cubo? Tenho 6 quadrados. Só que 2 desses quadrados estão na base, em cima e embaixo. Me sobra quantos na lateral? 4. Então, a área lateral vai ser 4 quadrados, ou seja, 4 vezes a aresta quadrada. Olha que moleza, galera. Muito importante a visão tridimensional que você tem de um negócio para você poder calcular ele, beleza? Cubo só se trata de quadrado, então é isso aí. E aí a área total? A área total tem quantos quadrados no total? 6 quadrados. Então, 6 vezes A ao quadrado. Em alguns livros você pode ver que ele tem uma fórmula generalizada para a área total de um prisma, que é a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Por que 2 vezes a área da base? Base em cima e base embaixo. E a lateral, e aí você tem o total. 2 vezes a área da base, 2A ao quadrado. Mais a área lateral, 4 ao quadrado. 2A ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha isso. É muito fácil, viu? Se você conseguir ter essa visão, agora é porque realmente às vezes é complicado, né? Você ter essa visão tridimensional em uma coisa bidimensional. E o volume, galera, o volume para encerrar, o volume de um cubo. A área é o que? O produto de duas dimensões, uma, duas dimensões. E o volume é algo tridimensional, 3 dimensões. Ou seja, é a multiplicação, é o produto entre as 3 dimensões. A vezes A vezes A. Então o volume aqui, ó, é A ao cubo. O volume do cubo, A ao cubo. Muito tranquilo, né? Muito fácil mesmo. E aí agora a gente vai para o paralelepípedo. Paralelepípedo já é um pouco mais complexo de visualizar, né? Mas eu já abri todinho ele aí, ó. Paralelepípedo, se você imaginar, ele tem 3 dimensões diferentes, né? Você tem altura, você tem comprimento e você tem largura ou profundidade. Você tem 3 dimensões. A área da base. A área da base é isso aqui, ó. Ou isso aqui. É um retângulo. Retângulo é o que? Base vezes altura. É uma coisa vezes a outra coisa. Quem é que está relacionado aqui, ó? Quem são os dois segmentos? É o B e o C, ó, no desenho. Então vai ser B vezes C. A área da base é B vezes C. É o comprimento vezes a largura. E aí, quem é a área total? Olha só. BC não está na lateral, está nas bases, né? Quem é que está nas laterais? Esse aqui, ó. Quem é? O A e o B. Então, A e B estão na lateral. Eu estou fazendo da frente, o AB. Se o da frente é AB, o de trás também é AB. É justamente isso, ó. De frente e o de trás. AB e AB. E aí eu ainda tenho esse outro aqui também, ó. Quem é esse outro? É a altura e a largura. É o A e o C. Olha, se o B e o C já estavam na base, quem é que sobrou? O A e o B e o A e o C. A e o B e o A e o C. 2 vezes e 2 vezes. Então, quem é a área lateral do paralelepípedo? É 2 vezes a largura, 2 vezes a altura vezes o comprimento, mais 2 vezes a altura vezes a largura. Olha aí, galera, que tranquilo, né? E a área total? A área total você usa essa forma aqui, ó. 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? 2BC. Então vai ser 2. Só falar. 2 vezes a área da base? 2BC. Mais a área lateral? 2AB, 2AC. Olha aí como é fácil. Vou só colocar na ordem literal, beleza? Colocar o 2AB, depois o 2AC e por último o 2BC. A área lateral mais a área da base. Facílimo. E para encerrar, nós temos aqui o volume. Foi o que eu falei aqui, ó, produto das 3 dimensões. No paralelepípedo é a mesma coisa. Produto das 3 dimensões. A vezes B vezes C. Terminado. Aí a aplicação, você precisa visualizar. Nem sempre o A, o B e o C vão estar nessa mesma ordem aí.
Para calcular, a ordem dos fatores não altera o produto e nem a soma, então tá tranquilo. É aplicar e tentar visualizar. Quanto mais você tenta visualizar o prisma, melhor vai ser, porque existem outros prismas mais complexos de se visualizar, além desses aí, beleza? Show.